Não serão especialistas, eu podia propor para colocarem as perguntas todas, mesmo as mais evidentes. Há imensas perguntas que eu gostava de ter colocado, mas também não coloquei porque tive vergonha, portanto pode ser que cada um de vocês coloque as perguntas que eu gostava de fazer. Boa tarde, eu não sou especialista do Sabardi, vim aqui por interesse, ver bem os terrenos e quero saber que árvores é que deve plantar. Quanto dinheiro é que o Estado lhe vai dar por isso? Mas a minha pergunta vai um pouco nesse sentido. Constatando que a situação em Portugal é uma situação em que grande parte da floresta portuguesa está em mãos de propriedades privadas, eu queria saber se existem benchmarks europeus em relação a qual é que devia ser a percentagem nas mãos do Estado, da floresta na mão do Estado, para uma gestão correta das florestas. Deve haver médias, penso que não haverá uma norma. Não, médias da União Europeia, 40%? 40%. É uma média da União Europeia? 40% de propriedade estatal. Porque peço desculpa, mas a pergunta não tem sentido. Isto depende da história de cada país, sentido da morte. Mas eu vou complementar. Olha, fez uma pergunta e já tem duas respostas. Primeiro, a sua pergunta não tem sentido, a segunda, 40%. Não, eu explico porque é que eu faço esta pergunta. Porque a propriedade privada, estando em mãos privadas, vai haver uma tendência para as famílias quererem tirar um rendimento a curto prazo. E eu acho que faz mais sentido justamente a propriedade, ou uma percentagem dela que corresponde a uma certa ideia que o país quer ter da floresta, estar fora do mercado para desincentivar justamente esta procura de um rendimento imediato. Penso que todos percebemos a sua pergunta e a sua pergunta penso que faz todo o sentido, apesar destas respostas terem sido variadas. Posso só concluir com uma nota, porque fala-se em serviço, no pagamento dos serviços florestais, na eliminação das florestas que as pessoas possam fazer. Eu pergunto se não seria mais lógico o Estado comprar, em vez de estar a pagar anualmente, comprar diretamente uma grande fatia de floresta aos privados e passar a gerir no próprio. E poder, daqui a 3 gerações, quando os carvalhos crescerem, vender os carvalhos, para retirar do mercado desta área. Obrigado. Quero responder aqui sim. Vou tentar falar algo, consegue-se ouvir aí? Eu peço desculpa, não me leva mal, não leva nenhuma e respondi assim à dúvida. A pergunta não faz sentido. Cada país é diferente do outro e, portanto, nós no país que estamos temos que trabalhar a partir da realidade que temos. E se a realidade é esta, temos que construir a partir desta realidade. Isto infelizmente, é uma experiência muito frequente para o colaborador. Eu disse que as perguntas tinham todas sentido, o Américo já me contrariou por 2 vezes, que já fez 2 perguntas que não fazem sentido. Mas eu continuo a insistir na minha, principalmente para aquele lado do auditório. Acreditem em mim, todas as perguntas fazem sentido. Por favor, façam amor. Boa tarde, eu sou aluno, chamo-me Filipe Marques, sou aluno do teste de propriedade da floresta. Eu queria, não é tanto uma pergunta, mas é apenas uma constatação e outra tem a ver com a questão das penalizações às pessoas. A primeira constatação é que não tem 7 minutos, sabe? Tudo bem, não problema. A primeira constatação tem a ver com o fogo controlado, ou não, mas eu, como bombeiro voluntário, como costumo fazer fluxos migratórios para o norte do país, para apagar incêndios, aquilo que se constata lá é que, efetivamente, muitos incêndios que lá existem, e eu também já presenciei isso, ou pelo menos já percebi disso, os incêndios que lá existem, muitos deles são para renovação de pastagem. E nós tratamos aquilo como um incêndio florestal, quando na realidade não é. Já agora, a sua experiência é, obviamente, só a sua experiência, mas da sua experiência, que porcentagem é que são incêndios feitos focos para renovação de pastagem? Metade? Pois, não sei porque eles não são tratados como isso. Não são tratados como fogo florestal. Aliás, são tratados como fogo florestal, assim é. Não como fogo controlado para renovação de pastagem. E não apenas como fogo florestal, mas fogo florestal, fogo posto. Não, estou a falar.
Temos aqui um especialista de fogo controlado, que é posto por alguém, não é espontâneo. Sim, mas peço desculpa, interrompi-o. Onde eu quero chegar ao seguinte, é que nós estamos a tratar um assunto que estamos a tapar o sol com a peneira. Toda a gente sabe que aquilo é uma renovação de pastagem e vamos para lá nós, bombeiros, com cidades a tocar, gastar equipamento, perder tempo, fazer um tratamento como se fosse um incêndio florestal normal. Quando não é. Quando o Estado vir de reconhecer isso como uma atividade normal para a renovação de pastagens para os pastores, e em vez de andarmos a tratar aquilo como incêndio florestal, estarmos lá presentes, sim senhor, mas a controlar aquele foco de incêndio que é um foco de incêndio feito para a renovação de pastagens. Certo? A segunda questão. Não sei se está certo ou errado, estou a sentir. Percebi a sua pergunta, sim. Tem mais uma questão, seja rápido. A outra questão tem a ver com a penalização das pessoas. Não faz sentido penalizar pessoas que estão, por exemplo, são obrigados a ir trabalhar para Lisboa, a ganhar 500 euros ou pouco mais de 500 euros, e têm um prédio florestal aqui nesta zona, ou numa margem interior. Não faz sentido penalizar essa pessoa porque essa pessoa não tem capacidade para pagar essa penalização. Muito obrigado. A sugestão que eu dava, e se pudessem fazer chegar isso, era o Estado ou uma associação subsidiada pelo Estado, geralmente são todas, que ponha à disposição das pessoas várias soluções. Uma delas, ou a pessoa vende ou aluga para a associação florestal. Se não quiser alugar nem vender, o Estado põe à disposição dessa pessoa máquinas e ferramentas para a pessoa fazer a limpeza desse espaço. Ou então, em último recurso, o Estado limpa. Não é? Portanto, não vai apresentar conta nenhuma, porque isto, no fundo, tem um benefício para o Estado. Muito bem, muito obrigado. Alguém quer dirigir aqui assim? Claro que sim, mas quero também ouvir o Joaquim Santos Silva, falou-se fogo controlado. E o Conselho do Rosário está a mexer-se aqui assim muito na cadeira. Se é aluno do CETESP, está um bocadinho a negar o espírito da formação em que está integrado, não é? Porque vamos lá ver, há uma diferença muito grande entre um fogo controlado, que é uma combustão com um pressuposto técnico e com objetivos previamente definidos, de uma queimada feita por um pastor em que nós chamamos os bombeiros vão ficar ali só a segurar as pontas de maneira a aquilo não transborde, não é? Portanto, aquilo que é correto fazer em termos de renovação de pastagens é queimar, de facto, mas na altura própria, não é? Portanto, numa altura em que não se causa desgaste no solo e na matéria orgânica, em que não há perigo de escape do fogo para outras áreas, e portanto nós não podemos passar uma esponja por cima dos fogos pastores pelo facto de serem pastores. Os pastores estão obrigados a cumprir a lei como os outros cidadãos todos. E portanto, num país qualquer, ainda agora estava a ouvir notícias da Suécia, em que a temperatura subiu um bocadinho acima dos 20 e poucos graus, e foi decretada a proibição nacional de fazer qualquer tipo de fogo em todo o território da Suécia e, aliás, em toda a área florestal sueca. E, portanto, imaginem o que era isso aplicado aqui ao território português. Não é? Portanto, acho que fui claro, não é? Obrigado. Se não se importa, vamos fazer de conta que eu estou a moderar a sessão e... Eu só dizer uma coisinha de nada para aquele colega que está... sim, em relação à sua questão, a sua sugestão de que, porque em vez de dar incentivos a que os privados façam a floresta de crescimento lento, porque isso também é uma mais-valia, não é? Ecológica, o Estado fazê-lo, o Estado comprar, não era a sua sugestão, comprar e gerir. Sim, a questão, haverá aqui outras pessoas certamente mais capacitadas para comentar isto, mas eu acho que não quero deixar de o fazer. O Estado neste momento, apesar de ter muito menos terreno do que tem os privados, tem imensas dificuldades em gerir as suas próprias áreas. E é muito mais fácil os privados motivados, porque há muita gente
ainda a pensar em deixar património vegetal, florestal, para não dizer nenhuma asneira, às suas gerações futuras. E é muito mais fácil motivar essas pessoas, porque o Estado é uma coisa incógnita, pode-se dizer assim, não é? E não é por aí, porque estamos muito longe de ter um Estado zelador, porque não consegue. E todas as instituições públicas, e o ICNF é esse exemplo, assim como o INEA, talvez as universidades não tenham tantos problemas, mas nós temos problemas enormíssimos que as pessoas, o cidadão comum, nem nos passa pela cabeça. E num futuro próximo, esse cenário é praticamente impossível, mas o nosso colega do ICNF terá certamente mais alguma coisa a acrescentar. Muito bem, muito obrigado, já percebemos. Acho que o Pedro Pinto do Amaral queria acrescentar alguma coisa. Depois temos aqui mais são algumas questões. Uma em relação àquilo que foi dito, o proprietário do terreno ganha pouco e não deve ser penalizado. Bom, deve ser várias coisas. Em primeiro lugar, quando se fala de taxa, uma taxa não é uma coima faz parte do direito penal, uma taxa faz parte do direito fiscal. Se o Estado está a limpar o terreno do particular, faz sentido que cobre uma taxa para esse serviço que está a prestar. De outra forma, o que nós estamos a fazer é nacionalizar os custos de prevenção e combate a incêndios e a privatizar os eventuais lucros. Privatizam-se os lucros e socializam-se os prejuízos. Não faz sentido. De igual modo, quando há bocadinho aqui foi falar dos serviços ambientais, das externalidades positivas que causam o terreno, então se reconhecermos a existência de externalidades positivas, isto é, do valor económico que acrescenta no terreno, também devemos reconhecer as externalidades negativas. Por isso é que se nós formos discutir esta questão em termos de direitos reais, existe efetivamente um conjunto dos direitos reais, os direitos de propriedade de Portugal, existe o direito negativo de um proprietário de negar ao seu vizinho determinados usos. Existe, por exemplo, a lei do ruído que impede, infelizmente um pouco aplicada ao nosso país, que impede o nosso vizinho de fazer ruído a toda a hora. Por isso é que eu não posso, se eu tenho uma habitação neste terreno, o meu vizinho não pode instalar uma fábrica de pirotecnia ou de refinação de plutónio ao meu lado. Não pode fazer isso. Quer dizer, há um conjunto de direitos negativos que existe um proprietário em que o proprietário não pode ver os seus bens e as suas pessoas em risco pela má gestão do vizinho. Então, imaginem este é um ponto. Outro ponto, só para terminar, é a questão de se o Estado é bom ou mau gestor. Há aqui muita questão de preconceito ideológico. O Estado pode ser um bom gestor. Portugal já foi um ótimo gestor florestal, até quando começou a guerra colonial, em que mudou o sistema orçamental, em que a partir da década de 60, as receitas obtidas nas massas nacionais são cativadas pela finança, pelo Tesouro Público, e depois é reinvestido aquilo que se decide em termos centrais. Portanto, as florestas em Portugal têm estado a ser mal geridas do ponto de vista financeiro, como indústria extrativa. Mas no tempo, então, é possível que as florestas muitas sejam geridas da produção. Mas é claro, depois aqui isto é uma questão de modas. Há 60 anos atrás tínhamos um dirigismo, um governo de direita, conservador, intervir as florestas. Isso é visto como bem. Agora já é visto como tudo que o Estado faz é mau. Daqui a 30 anos pode-se achar que tudo que o Estado faz é bom. Isto são modas ideológicas. À partida, o Estado é tão bom ou tão mau gestor quanto foi bem ou mal governado. Pode passar no microfone? Quer fazer um comentário ou não? Não, embora as coisas... Não quer fazer, embora queira fazer. Não, faça favor. Só por causa... É porque nós falamos sempre em serviços ambientais no geral, coisas que a gente não atinge, não percebe. E é assim, o Estado português tem um compromisso até 2020 de definir, por causa da Agência 2030, definir do ponto de vista de sequestro de carbono, do ponto de vista da produtividade primária nas áreas florestais e do ponto de vista da qualidade dos comportamentos, tem a obrigatoriedade de definir as áreas presentes e quais é que são as metas que propõe para atingir até 2030. E esse é um compromisso nacional que há de ser atingido nas propriedades públicas e privadas. Não é seguramente com 5% das áreas públicas que se vai atingir aquilo que são os compromissos desse nível. E seguramente que alguém vai ter que fazer, negociar com os privados e estabelecer qual é que é a base contratual para atingir esses objetivos. Porque senão não vale a pena assinarmos um convênio que é o desenvolvimento sustentável, tentarmos ser
o país líder a nível mundial na aplicação desse convênio, que é aquilo que estamos a tentar fazer, é uma provocação clara para aí, e temos o secretário-geral das Nações Unidas, que é o principal responsável exatamente pela aplicação. Que má figura vamos fazer se, entretanto, não dermos a volta nos próximos anos, até 2020, em relação a esse compromisso. Isso tem a ver com os serviços da Conselho, tem a ver com os serviços sanitários, e pelo menos em relação a isso, vamos ter que, para as propriedades privadas, encontrar uma solução para o disponibilidade de serviços. Obrigado. Eu queria pegar na segunda do nosso amigo ali sobre a questão da penalização dos chamados proprietários absolutistas. Eu sou a favor da penalização nas seguintes condições. Num perímetro onde esteja em curso um processo de formação, de constituição de formas de gestão florestal agrupada, por exemplo, uma ZIF. Se há um conjunto de proprietários de um determinado território estão em conjunto a esforçar-se para melhorar a gestão da sua propriedade e no meio há um Estado que está a fazer qualquer coisa que ponha em risco esse esforço coletivo, esse deve ser penalizado, tal como num condomínio, se há um condómino que está a prejudicar todos os habitantes do prédio, todos os outros têm direito de o sancionar ou fazer qualquer coisa nesse sentido. Agora, penalizando assim o não uso científico em qualquer sítio e em quaisquer situações, eu aí sou contra. E, como é um bocado, só tive 30 segundos para dizer que a pergunta ali do nosso amigo não fazia sentido, e com isso fui um bocadinho mal criado, gostava de outros 30 segundos para explicar porquê. A razão porque eu digo que a pergunta não faz sentido é que nós não podemos construir uma política pública em cima de uma realidade que é dificilmente percebível. E nós não podemos passar de 1,8%, ou lá quanto é, que o Estado atualmente é proprietário, para os tais 30% ou 40% que existem aí noutros países. Não há ninguém que consiga isto. Só Deus, Nossa Senhora de Fátima, mas não há ninguém que consiga isto. Agora, consegue-se fazer muito e melhorar muito a situação da nossa floresta sem ir para essas explosões locais. Eu vou-lhe dar um exemplo passado na minha associação. Se fizer aquilo que eu propunha aqui, que é a administração central através do Fundo Florestal Permanente, um município e uma organização de produtores. Numa determinada parte da minha associação, vou dizer, de Felgueira, numa zona, enfim, existe um espaço florestal interessante, há 10 anos arderam ali 70 ou quase 80 hectares. No ano passado, com os incêndios, com a gravidade que eles tiveram, arderam só no mesmo sítio cerca de 14 ou 15 hectares. Não foi nenhum milagre de Fátima que aconteceu. O que é que mudou de então para cá? Criou-se uma zona de intervenção florestal, uma ZIF, e a partir de determinada altura, com as eleições, foi para aquele município um presidente de Câmara que fez aquilo que deve fazer. Viu que havia uma associação de produtores a trabalhar no seu conselho, chamou, reunimos com ele e fizemos um protocolo que o trato é o seguinte: há uma parte do ano onde a Brigada de Sapadores daquele conselho tem que fazer aquilo que se chama um serviço público, o tal que é pago pelo Fundo Florestal Permanente. E, portanto, nessa parte do ano os custos são cobertos dessa forma. Depois o Presidente da Câmara perguntou-nos qual é o vosso histórico de serviços aos proprietários aqui neste Conselho, enfim, vossos associados ou outros, são X dias por ano. Nessa parte do ano, a Brigada de Salvadores está por nossa conta e por parte dos serviços que estamos a nossos associados. O resto do ano, a Brigada de Salvadores que existe naquele Conselho está por conta da Câmara. Não para fazer assim qualquer coisa, para cumprir aquilo que todos os municípios devem ter, que é um plano municipal de defesa da floresta contra incêndios. E, portanto, o que se fez foi, nessa área de ZIF, implementar esse plano e fazer intervenções, não assim, por ali, desgarradas, mas intervenções estruturais que reduziram substancialmente o risco de incêndio. Portanto, não foi por acaso. Não mudou a estrutura da propriedade, não mudaram as políticas, continuamos a trabalhar ainda com os instrumentos que temos, embora se eles tivessem estado seria melhor, mas porque estas 3 entidades juntaram as mãos, o que há 10 anos, os 80 hectares que tinham ardido há 10 anos, o ano passado pediram 14 ou 15. E, portanto, o Estado não comprou nada. Mudou foi a forma de organização dos agentes que estão no processo. Só para ser mais preciso, estamos a falar de quantos sapadores no município de Felgueiras? Uma brigada tem 5 sapadores. 5. Obrigado. Os Santos? Eu só gostava depois de ir para outras precisões no fim do debate, as pessoas estão certamente disponíveis. Eu só gostava de referir, como poderá ser interessante neste debate,
os valores foram calculados dos benefícios ambientais anuais estimados para Portugal da floresta. Proteção do solo, 49 milhões por ano. Proteção dos recursos hídricos, 29 milhões por ano. Conservação da paisagem e da biodiversidade, claro que isto aqui sim é um cálculo que tem muitos pressupostos, mas podem-se fazer estes cálculos, 56,7. Sequestro de carbono, 29 milhões. E reparem que estes 29 milhões são efetivos, no sentido de que Portugal, quando faz um relatório para as Nações Unidas relativamente às alterações climáticas, às suas emissões, inclui o sequestro de carbono das suas florestas. E isso corresponde a um valor, de 2011 a 2015, a um valor anual de 10,8 milhões de toneladas de CO2 equivalente, ou seja, CO2 equivalente quer dizer não só o CO2, mas também outros gases com efeito de estufa. A outra coisa que gostava de referir, que penso que é uma informação também que é significativa, é que, em termos de energia renovável, Portugal tem feito progressos muito grandes e a parte que corresponde à eletricidade gerada diretamente a partir de lenhas e resíduos vegetais, de acordo com os dados de 2015, atingiu 3% do total. Portanto, é realmente um valor que é significativo. Há 29 instalações, das quais 9 instalações para queima da biomassa, das quais 9 para produção combinada de calor e eletricidade, as restantes 14 encontram-se em funcionamento, os restantes 5 estão em construção. Portanto, há uma cobertura já significativa do nosso país nestas instalações para a queima da biomassa. Muito obrigado. Mais uma pergunta? Identifique-se, por favor. Luísa Gomes, da Escola Agrária de Coimbra. A minha questão tinha trabalho em termos de melhoramento genético, portanto, para a colega Margarida, e, portanto, em questão da biodiversidade, aquilo que eu gostaria de chamar, ou lembrar, ou recordar um bocado, como falámos na questão do medronheiro, perguntar se há zonas ou não e se há problemas em termos da diversidade genética. O que penso nestas condições é que, a nível do país, em áreas classificadas, o que inclui áreas protegidas e Rede Natura, temos cerca de 20%. Nessas áreas, temos áreas protegidas que estão integradas àquelas áreas que apresentaram maior diversidade, no caso do medronheiro, e que são mantidas naquelas condições. Portanto, são áreas que podemos ter uma zona de proteção de agentes externos, quer dizer, contaminação de pólen ou de animais, e que podemos aí manter a reserva genética. E que, portanto, é nesses locais que podemos conservar a reserva genética para o caso do medronheiro, porque eles estão distribuídos em diferentes regiões e que podemos recorrer em caso de haver problemas. Por outro lado, queria chamar a atenção que nessas áreas também não é possível utilizar qualquer material florestal de reprodução. Nessas áreas, em todas as áreas, só é possível utilizar material florestal de reprodução dessa mesma situação. Portanto, há material que tenha sido colhido nessa zona. Portanto, o que garante que nessas condições não há contaminação de pólen. Portanto, toda base genética é mantida. Relativamente ao Pinheiro Bravo, e acho que a colega Biniave e também, é um problema a nível nacional, mas também o que nós podemos verificar, por exemplo, há pouco tempo tivemos uma viagem em Espirra e eu fiquei espantada pela área grande de Pinheiro Bravo que se continua a ver numa zona que foi primeiramente afetada. Quer dizer, nós temos plantas resistentes, há plantas que manifestaram resistência ao nemátodo. Há plantas que foram, e esse é um programa que até no INEAB foi feito seleção, foi feito DNA, nós produzimos aqui na escola indivíduos de um pinheiro chinês, que eu já não lembro o nome, só para tentar identificar se em termos genéticos podiam perceber o que é que marcadores podiam estar associados à resistência. Portanto, nós temos indivíduos, plantas resistentes. Portanto, agora que manifestaram essa resistência, tolerância, portanto, em diferentes condições. Portanto, isso tem sido um programa a nível nacional, com o INEAB, com o ICNF, que tem sido mantido. E que, portanto, mesmo assim, quando, por exemplo, querem plantas, quer dizer, temos aí áreas muito novas de Pinheiro Bravo, que
estão com grande vigor. Portanto, acho que isso é muito importante e mostra até certo ponto que existe alguma importante diversidade genética que permite a manifestação dessa resistência. Só queria só outra coisa, peço desculpa, pode ser curto. Então, relativamente ao Fundo Florestal Permanente, daquilo que também sabemos, quer dizer, empresas, não me lembro do nome, mas que trabalhavam essencialmente no Sul, em que fazendo pastagens, em que não havia mobilização do solo e que aumentava o teor de carbono no solo, portanto, há uma prova em que estamos a melhorar as características do solo, recebiam um valor pelo Fundo Florestal Permanente, portanto, pelo papel, pela capacidade de conservação de carbono. Portanto, eu acho que isso poderá também ser importante. As pastagens biodiversas, exatamente. Portanto, isso acho que poderá ser interessante também. Mas é no Fundo Português de Carbono, não é do Florestal. Muito obrigado. Obrigado também. Quer dizer, também, já que está aí o microfone, aproveitar. Só para aproveitar, eu não queria falar, mas de qualquer das formas não contém. E gostaria de pegar em dois aspectos que foram aqui levantados. Por um lado, pela Helena Bragança, relativamente à leitura como cidadã da legislação. Portanto, o que é que para nós, cidadãos, fica desta legislação quando a lemos? O que é que nós podemos fazer? O que é que nós vamos plantar? Que árvores, que espécies? É porque aquilo que está aqui dito é que, na realidade, se podem expandir e implantar espécies autóctones. Designadamente, o problema é o a seguir, designadamente Pinheiro Bravo, Sobreiro e Azinheira. Ora, quanto, no fundo, a tal biodiversidade, a conservação dos recursos genéticos, que foi aqui falado, que é extremamente importante e que devia, no fundo, constituir um reforço grande das nossas florestas, inclusive para fazer face às questões das alterações climáticas, que são tão importantes e que, no fundo, não estão minimamente contempladas nem tidas em conta nesta legislação. Muito obrigado. Roda de perguntas. Margarida Ribeiro primeiro. Falar suficientemente alto para que me ouçam. Não, mas tem o microfone. É melhor usar o microfone. Eu agradeço a intervenção da Filomena e da professora Ana Gonçalo e acho que há aqui uma questão muito importante que é a seguinte, é que efetivamente, tentando ser um bocadinho sintética em relação àquilo tudo que foi dito, independentemente da questão da propriedade privada e dela ser extremamente limpa, é que há de facto uma necessidade de aumentar a biodiversidade da floresta que existe, independentemente de ser privada ou de ser pública, certo? E, na sua opinião, há uma legislação que faz isso ou não? Eu acho que ela é, digamos, eu acho que há muita legislação. O que eu acho que importa na prática é que as coisas aconteçam. Portanto, pode haver imensa legislação, mas na prática, se as coisas acontecessem, não acontecia o que acontece. Portanto, essa é que é a questão, independentemente de as coisas estarem ou não estarem legisladas. Efetivamente, o que é necessário, todos nós sabemos isso, há imenso tempo, quem trabalha na floresta, quem investiga na floresta, é que a floresta deve ter maior biodiversidade, deve ser uma floresta de mosaico. E como é que nós vamos, eu vou dar o seguinte exemplo. Tenho uma pessoa que conheço em Oliveira do Hospital que tem 28 prédios rústicos com menos de 1 hectare. Certo? O que é que essa pessoa vai fazer, esses prédios rústicos? Ela não pode pedir um subsídio e sabe que a única solução que tem provavelmente é vender um madeireiro e sabe que o madeireiro vai por eucalipto. Portanto, isto vai contra a questão da biodiversidade. Portanto, se calhar há aqui questões que temos que balancear, ou seja, se de facto a floresta é um bem produz retornos imensos, como aqui foi dito, então terá que se compensar esse aumento de biodiversidade de alguma maneira, porque nós sabemos que o aumento de biodiversidade traz necessariamente um maior tempo de espera
para o retorno, certo? As pessoas que não têm dinheiro não vão fazer as coisas. Aquela minha amiga vai vender e qualquer um de nós tivesse esses 28 prédios rústicos, que eu ainda bem que não os tenho, faria a mesma coisa, desculpa. Então ainda vamos penalizar essas pessoas? Eu acho que isso não faz sentido. Agora, onde é que tem a importância dos recursos genéticos? É óbvio que a variabilidade dentro do povoamento existe. O que eu, há pedacinhos, tentei fazer foi apresentar alguns casos de estudo. E um dinheiro não passa de um caso de estudo. O que eu digo é que não aconteça com o dinheiro aquilo que aconteceu com o dinheiro bravo. Obviamente que esperemos que não aconteça. E, de facto, há um vazio legislativo, e é uma questão importante, que é a utilização dos recursos genéticos serem geridos. Isso também não é. Portanto, a semente é certificada, mas depois nós importamos sementes de outros países. Por exemplo, de Espanha, bolotas de sobreiro, quando a safra não é suficiente, para plantar. Então, onde é que está a criar realmente uma base de recursos genéticos? Mesmo que haja zonas protegidas, isso não é suficiente. Onde é que estão as zonas protegidas de sobreiro? Pode haver zonas protegidas de sobreiro, mas será que isso é suficiente? Será que isso está pensado? Será que isso está estudado na legislação? Isso não está considerado de certeza, não é? Portanto, está realmente a montante, eu toco a montante todos os anos, isso é montante, está a montante, não está a ajudar. Portanto, estas questões são questões extremamente importantes. Isto não passou de um exemplo, ou de exemplos que eu quis dar e de chamar a atenção para isso, que de facto a questão-chave aqui é a diversidade. É haver, de facto, uma floresta que seja uma floresta de uso múltiplo. Inclui também a questão da silvopastorização, não é? Portanto, tudo isso junto, de facto, poderá evitar que haja problemas que haja hoje em dia, porque eu fico assustada quando olho para os quadros que dão a evolução dos fogos florestais nas zonas mediterrâneas e em Portugal, aquilo tem quase uma tendência exponencial. E há quanto tempo se fala sobre o problema da floresta? Portanto, isso não está a ser resolvido. E por aquilo que eu percebi, esta legislação é aprofundar um pouquinho mais daquilo que já existe, porque isto também não resultou. Portanto, será que a legislação é suficiente? Essa é que é a minha questão. Pois, a questão não é só se a legislação é suficiente, mas essa legislação, se esta legislação que nós estamos a discutir, está a atacar um ponto central, que é a promoção da biodiversidade. Nomeadamente tem a ver com a resiliência perante as alterações climáticas. Neste caso, nós estamos a falar de um ponto que deveria ser central, não é apenas uma das coisas importantes. É talvez a coisa mais importante em termos de sobrevivência da floresta. E, portanto, ia passar, se o microfone foi roubado, mas eu ia passar aqui ao microfone e vou-lhe apostar o meu microfone. É só muito breve. É muito breve, é porque no documento inicial, e não sei, não li agora os documentos finais, mas no documento inicial não havia a palavra alterações climáticas. Mas isto, digamos que tem que ser interpretado, porque na nossa administração pública central. Está a falar do documento? Não, estou a falar da legislação, do pacote legislativo. Não é da nova administração de Trump? Felizmente não. Mas no documento das florestas não havia a palavra alterações climáticas. E o que eu gostava de dizer é que é preciso ser reinterpretado em termos da cultura dos nossos serviços de administração central, do governo, porque cada um dos departamentos considera-se como muito eficiente, muito sabedor, muito autossustentável, muito autossuficiente. E existe em Portugal um departamento que neste momento está na APA, na Agência Portuguesa do Ambiente, que tem o plano das alterações climáticas e da adaptação às alterações climáticas. Mas isto foi tudo feito no âmbito do Ministério da Agricultura. Está a ver? E, portanto, que é outra caixa. E, portanto, não se falam uns com os outros, não é? Quer dizer, o Conselho de Ministros não é obrigado, evidentemente, a falar uns com os outros, não é? Mas, quer dizer, mas depois, os técnicos, não é? Têm o tempo muito tomado, muito ocupado, não é? E, portanto, o ligar para o outro departamento e dizer, vocês querem ser uma coisa aqui, tem que ser uma coisa formal, tem que ser por ofício, não é? Tem que ser uma reunião marcada com antecedência, não podia ir. Portanto, tudo isto não tem a flexibilidade que se exige hoje em dia numa situação que tem várias componentes complicadas, não é? Quer dizer, os diplomas refletem este isolamento, esta fragmentação que existe na nossa administração pública. Rosário, quero fazer uma intervenção em defesa da honra da administração pública.
É só, a questão básica é só esta. É que, na realidade, a questão é que nós estamos a analisar um conjunto de 10 de pouco. Quando, para o setor florestal, também para o setor florestal, e naquilo que se cruza do setor florestal com outros setores, há outras matérias que estão em desenvolvimento. Designadamente, como o professor sabe, uma nova estratégia de adaptação às alterações climáticas para Portugal, 2020, que tem um capítulo específico para as florestas e que resulta diretamente daquilo que é a Estratégia Nacional das Florestas. Portanto, não é por omissão, se fôssemos por aí, de facto, essa é uma característica básica. A administração, quando se põe a tratar dos assuntos, parece que se esquecem de produtos que estão sozinhos. Mas, na realidade, em relação a essa matéria concreta, esperamos que os planos regionais de desenvolvimento florestal, neste momento em desenvolvimento, e que devem estar terminados até ao final do ano, tenham essas matérias e outras matérias aqui tocadas, de facto, as abordem, que tratam os problemas das espécies a privilegiar em cada região de acordo com as estações ecológicas que devem ser e que resultam de orientações que estão aqui e que podíamos nós estar a discutir. É que aquilo que está aqui depois proposto é que os planos nacionais de desenvolvimento florestal feitos desta forma sejam depois os condicionantes e os orientadores daquilo que se aplica nos planos diretores municipais e que a administração municipal passe a incorporar a partir daí estas orientações. Mas a primeira coisa que nós temos que fazer é discutir e avaliar aquilo que vai ser proposto nesses planos regionais de desenvolvimento florestal, se tem em conta todas as questões que têm a ver com a biodiversidade, a genética, com a diversidade adaptada a cada espaço, a cada região, se têm ou não já contemplados aquilo que os matérias de adaptação à alteração climática orientam, e eu também podia aqui estar a falar também não só das questões da biodiversidade de caráter geral, como podia estar a falar das questões da certificação em particular e das questões da prevenção da erosão e de como é que essas questões depois cruzam com as RENs e com as RENs e outras questões, desse mundo que nunca mais acaba e que em cada sítio, em cada ponto da administração, seja qual for o grupo de partidos que esteja no Poder Nacional à altura, cada grupo da administração trata as matérias como se fossem propriedade sua. E já para responder a uma questão que vinha há bocado da colega acerca de como é que nós na administração pública florestal vemos este assunto, nós só esperamos que venham a cabo as eleições autárquicas e que a promessa de que o centralismo lisboeta se acabe em relação às florestas e todas as competências sejam transferidas para o nível regional, é essa a promessa que há dos corredores, é disso que se fala e, portanto, tanto se fala, está vertido, aliás, em alguns diplomas que, entretanto, já foram publicados, diretamente as pessoas do Conselho de Ministros, portanto, estamos todos à espera que, eventualmente, fique a investigação e um pequeno grupo de planeamento em Lisboa, junto do Parlamento, o resto do pessoal virá terminar tudo para as regiões, vamos ver se haverá também. Já agora, qual é o seu grau de otimismo relativamente à questão dos programas regionais de ordenamento florestal incluírem todas estas preocupações de promoção da biodiversidade florestal? Acha que estão reunidas as condições para que esses programas regionais tenham essas preocupações e as ponham em prática? Quanto mais próximo da aplicação os instrumentos de experimento forem, seguramente mais otimismo me dão. Eu estou seguro, e apesar de se ter revertido o número global de planos regionais de ordenamento florestal, que eram 30 e tal, passaram agora para um número muito mais parco, cerca de uma dezena, menos de uma dezena, mas estou seguro que agora, as propostas estão feitas, estão a ser implementadas e acabadas. E é óbvio que eles não podem deixar de ser discutidos e entendidos com os agentes no terreno daquilo que tem, não só com as instituições e os outros que têm responsabilidades sectoriais, mas sobretudo com aqueles que vão ter que aplicar, quer do ponto de vista das instituições municipais e outras, mas sobretudo aquilo que são os proprietários florestais que vão ter que geri-los do ponto de forma da aplicação. Eu sou um otimista por natureza e eu acredito que as soluções que vêm aí são melhores do que aquelas que haviam no passado. E, portanto, tendo em conta, apesar destes desencontros, às vezes não sou tão bondoso quanto o professor não é, em relação a esses
porque alguns deles são mesmo provocados, mas eu acredito que estes instrumentos vão ser francamente melhores que aqueles que ninguém tem. Muito obrigado. Mais alguma questão? Alguma questão? Não deixem fugir. Identifique-se, por favor. Nelson Matos, faço investigação na Universidade de Aveiro, mas simultaneamente também temos uma pequena associação de conservação da biodiversidade. Esse é o nosso core business. Conservação da natureza, o nosso lema é conservação da biodiversidade e educação para todos. Uma das coisas que me ressalva aqui é, e achei curioso, é um facto curioso que eu só a apontar e fui apontando, que era uma das curiosidades pessoais que fazia, é que a palavra eucalipto só foi mencionada 7 vezes durante todo este debate. Quando, isto tem uma razão de ser, quando o que motiva estes debates agora, a reboque da propalada reforma da floresta, é justamente haver dentro do esquema geringonçático componentes que fazem mais pressão sobre esta ocupação florestal. Esteve, não sei se ainda está, junto à ponte Europa, a ponte Rainha Santa Isabel, um cartaz do PEV, basta eucaliptos, qualquer coisa do género, portanto, e achei curioso. E vai haver uma pergunta? Sim, vai haver. A pergunta era no sentido justamente do sistema de planeamento, passar, portanto, municipalizar aqui o planeamento florestal. A pergunta que eu faço é... Pode fazer um comentário também, não tem que ser só uma pergunta. Sim, um comentário seguido de uma pergunta. O reparo que eu faço é as pessoas na floresta, se estabelecemos aqui um paralelismo com o direito do urbanismo, no urbanismo toda a gente aceita que possa ter um terreno e ele não é edificável. E toda a gente aceita isso. Na floresta ninguém aceita, ou é muito mais difícil aceitar, que eu tenha um terreno e não possa fazer lá aquilo que bem me apetecer, mesmo que seja destrutivo no contexto em que vá fazer. Imaginemos uma estação em que a otimização do espaço não seria o eucalipto, para não demonizar as espécies. Anteriormente a isso, eu não aceito que me limitem essa minha liberdade naquele sítio. Se já há algumas restrições, as OPFs, as associações que sabem e trabalham com os proprietários, não trabalham tanto quanto deviam, as associações que se debatem com os clientes, chamemos assim, têm grandes problemas e, no entanto, o eucalipto surge no território espontaneamente. Não direi como cogumelos, isso é uma falsa analogia, porque onde há eucalipto, enfim, raramente há alguma coisa que se aproveite de cogumelos. A pergunta é esta: consegue-se estabelecer este paralelismo na mente das pessoas, portanto, no imediato, dentro de um ciclo eleitoral, sabendo que nós cá países exemplos que a sua educação florestal é bem de século, alguns vêm de décadas a acumular conhecimento sobre esta questão, consegue-se estabelecer dentro do território este paralelismo entre o direito do urbanismo com a floresta modelo que se quer instituir. Obrigado, acho que já percebemos. Não sei quem quer responder. De facto, era uma questão que eu iria colocar se não tivesse aparecido. O plano de reforma florestal não prevê uma expansão do eucalipto, mas a verdade é que nós temos atualmente já cerca de 30% da floresta ocupada pelo eucalipto, ainda que não haja expansão. Isto pode ser preocupante, para algumas pessoas é preocupante. Posso dar mais um número? Posso lhe dizer que 47% do eucalipto em Portugal está fora da estação de propriedade do eucalipto. Está publicado no dado público do Programa da Ação Nacional para a Certificação e está lá claramente referenciado, tendo em conta os dados do Inventário Florestal de 2010 e os dados atuais do Cheque-Unidade de Certificação, que mais de 45% da floresta do eucalipto está completamente fora daquilo que, do ponto de vista ecológico, seria aceitável para a dita espécie. É só mais um fator de reflexão em relação a esse dado. Só para responder aquilo, para o paralelismo do Nelson, colocou entre o direito do urbanismo. Em rigor, a floresta faz parte do direito do urbanismo, do direito do ordenamento do território. E, de facto, há uma questão que nós temos aqui em Portugal que de facto, precisa de ser visto. Como eu já tinha dito antes, em 1884 deu-se a instituição do direito de propriedade privada, tal como nós entendemos em Portugal. A propriedade privada é uma instituição jurídica e faria-se este país.
Posso dizer que, por exemplo, em Inglaterra, os direitos de propriedade não são tão extensivos como são aqui. Em Inglaterra, na prática, toda a terra tem uma análise anfiteutica. A terra pertence à coroa e aquele que é o proprietário, na prática, é o concessionário do uso. E se ele quiser fazer uma coisa diferente do uso, tem que pedir autorização. Aqui não. Aqui nós temos a terra praticamente em regime aludial. Isto é, o proprietário pode fazer tudo e, eventualmente, o Estado pode tentar limitar. E, efetivamente, os planos de ordenamento do território de Portugal, na prática, bens permitidos, só fazem uma coisa, que é determinar onde é que se pode construir e onde é que não se pode construir. Para a floresta são irrelevantes, para a agricultura são irrelevantes. Mas, de facto, nós aqui em Portugal ainda temos aqui essa mentalidade do século XIX, que foi criada no século XIX. Isto é um facto jurídico. Criou-se a partir dos proprietários enfiteutas de 1884, passaram por proprietários aludiais, há aquela ideia que eu faço com a minha propriedade o que bem entendo e não dou contas a ninguém. O que bem entendo. Isso quer dizer que o Estado não pode definir quais é que são as espécies permitidas ou não? Não, na prática o que significa é que cada vez que o Estado tenta interferir nestes plenos poderes sobre a propriedade, há exigências de indemnizações, estão a violar a propriedade privada, etc, etc. É o espectro do estalinismo ou da reforma agrária. Que é só quando se tenta sequer limitar. Quer dizer, se a certa altura, já me aconteceu muitas vezes, propôs, sei lá, um regime fiscal de direitos de propriedade idênticos aos que há na Califórnia, julgando que eu fui acusado de tentar implementar um regime stalinista, quase. Por tentar simplesmente criar um sistema que vigora em outros países que de stalinista não tem nada. Mas, portanto, o que eu quero dizer é o seguinte: há uma ideia que o direito de proprietário do imóvel pode tudo. Um imposto é uma injustiça. Uma responsabilidade, qualquer responsabilidade que seja, é uma injustiça. É tudo direitos e nada de deveres. Agora, imagine-se, eu há bocadinho que sei aquele paralelo entre propriedade imóvel e propriedade automóvel. Imagine-se o que é a mesma mentalidade a operar-se na propriedade de um automóvel. O indivíduo não tem dinheiro para não vai repetir a sua imagem, nós já percebemos. Ok, mas tanto o que eu quero dizer é que esta mentalidade vai demorar muito tempo a vigorar. Primeiro, que o direito do urbanismo hoje em dia já é consensual, que ninguém pode construir o que bem entende no seu terreno e que não pode produzir o ruído que quiser para prejudicar o vizinho e que tem de determinar que haja segurança contra incêndios do seu prédio urbano. A partir daí, isto já se verificou. Agora, e todas as pessoas já se consciencializaram, têm de pagar um IMI que não é insubstancial no espaço urbano. Resta agora que essa mesma mentalidade chegue ao espaço rústico, porque o que nós verificamos é que nas últimas décadas, já em subsídios à floresta, já houve, porventura, centenas de milhões de euros. Portanto, houve centenas de milhões de euros a serem atribuídos à floresta. Não se paga IMI. Não se tem nenhuma responsabilidade no combate a incêndios. Quer dizer, na parte que o Estado suporta a proteção e combate a incêndios e o vizinho arca com o prejuízo. E, portanto, quer dizer, com tantos subsídios, isenção de IMI e tantos direitos, a economia florestal não despegou, o que é que vai ser preciso? Quanto mais dinheiro por hectare é que vai ser preciso dar para que os proprietários se decidam a fazer alguma coisa com os seus terrenos? É claro que há muitos proprietários que cuidam. O problema é que há 36% que não. Ok, muito obrigado. O América Barros quer acrescentar alguma coisa? O que eu queria acrescentar esteve na sua questão e também esteve aqui noutras questões e noutras discussões anteriores, que é este processo em curso daquilo que eu já há um bom tempo, embora agora a expressão tenha começado a ser usada por outros, eu chamo o processo de municipalização da política florestal em Portugal. Este processo de municipalização da política florestal em Portugal é a encarnação do século XXI do erro secular da nossa política florestal que já dura há 2 séculos, que é supor que se pode gerir a floresta de um país onde 91% da área é privada como se a floresta fosse do Estado, e não é. Durante o século XIX houve muitos debates, e nós estamos agora a regressar a esses debates, portanto, num país que naquela altura tinha uma grande área de incultos, de que o Estado devia ser o motor da harmonização desses incultos. Isso não deu grande coisa, portanto, deu a harmonização das dunas do litoral, que é, enfim, um trabalho meritório, com certeza, enfim, não queria aqui desvalorizar. Deu depois a harmonização dos baldios, mas ficámos muito longe daquilo que foi a maior parte da área arborizada do país. Portanto, as pessoas hoje em dia esquecem-se que num século pouco mais a área florestal em Portugal foi multiplicada quase por 3. E não foi o Estado que fez isso. Isto só começou a mudar depois do meados do século passado, por razões que eu aqui já expus.
E, portanto, começa agora a ressurgir o problema dos incultos, que foi um grande debate, e a maior parte das discussões no século XIX era à volta disso. E agora isto está aqui a ressuscitar outra vez, com os mesmos erros do século XIX, que é pensar que o Estado ou entidades públicas, agora os municípios, é que vão ser o motor da solução do problema, quando os municípios não são donos de nada. Tem muita coisa e coisas muito importantes a fazer na floresta, e eu dei aqui um exemplo do que é que se pode conseguir quando eles andam de braços dados com as organizações de produtores. Mas não é por os municípios a substituir os proprietários florestais com base neste discurso que a maior parte são cientistas, não ligam nada àquilo. Estas 100 e tal organizações de produtores que eu aqui referi, em relativamente pouco tempo, com incentivos adequados para a fase que estava em causa, que era a criação das IFES, criaram quase 1 milhão de hectares de áreas de ZIF em Portugal. Qual foi depois o erro? Foi que houve incentivos adequados para a fase da criação, para o primeiro e segundo ano. No terceiro ano, os incentivos caem a zero, que é a mesma coisa que nós damos à luz um bebé e, ao fim de 2 anos de idade, pomos o bebé fora de casa e diz: agora desenrasca. O que é que vai acontecer ao bebé? Vai morrer. E é isso que se diz: as IFES não funcionam. Pois, então se nós, aos 2 anos de idade, pusermos um bebé na rua, vai morrer. Portanto, não pode ser assim. Nós só o pomos na rua porque ele chegar à idade adequada para poder ser autossustentável. E, portanto, há algum tempo, temos que continuar a dar algum leitinho. Não é o leitinho todo, ele tem que começar a ir fazendo pela vida. Mas não é 100% de incentivos no ano 2 a 0% de incentivos no ano 3. E, portanto, isto só para mostrar como nós temos políticas, uma política vegetal que não tem pés nem cabeça, mas enfim. Pronto, sim, já disse o que tinha. Muito obrigado. São 17h36 no meu relógio. Este debate devia ter começado às 3 e acabado às 5. Depois começou às 3h20, portanto deveria acabar às 5h20, mas já ultrapassámos também as 2 horas de debate, que são aquele tempo onde nós conseguimos prestar alguma atenção, estamos todos a ficar um pouco cansados. Portanto, não vamos dar mais tempo para perguntas da assistência, mas eu queria dar a hipótese a todos os membros do painel fazer uma declaração final. Não é um minuto, não é forçosamente 1 minuto, mas, por favor, transmitam a mensagem que gostariam que ficasse, não só na mente das pessoas que estão a ouvir, mas eventualmente que ela fosse plasmada também na legislação que está a ser discutida. Por favor, Paulo. Depois, aquilo que, talvez, a mensagem que gostaria de transmitir é que este pacote de legislação tem coisas positivas. Tem coisas positivas, sobretudo o fomento ao debate, que é uma coisa que é muito importante. Congrega pessoas de setores muito diferentes, porque a floresta é realmente um ecossistema que tem muitas vertentes, tem a vertente económica, tem a vertente biológica, tem a vertente social também, tem a vertente estética, tem a vertente cultural, portanto tem muitos aspectos pela qual se pode ser encarada, discutida e debatida. Portanto, penso que é uma coisa importante. Há lacunas nítidas neste pacote de legislação. Aquilo que espero que isto seja um passo, mas também aquilo que gostava de dizer é que, na minha convicção, o país tem um problema com as florestas, tem um problema que penso, mais grave que os nossos vizinhos, no sul da Europa, e portanto, enfim, não há razão, não há razão para não termos capacidade de resolver esse problema, mas não vai ser fácil, portanto, todos os aspectos culturais que estão envolvidos, históricos, na gestão das florestas portuguesas, mas temos realmente um problema que é agravado pela questão das alterações climáticas, das alterações globais, e estamos limitados a espécies na floresta muito limitadas. Bom, então, em termos de declaração final, nós estamos aqui face a um risco social que se vai agravando a cada ano que passa e que tem as proporções que já aqui foram ditas. Para fazer face a este risco social, é preciso um contrato social. É preciso que depois se traduza em contratos de programa entre as entidades públicas, a Administração Central, municípios e as organizações de produtores que já estão no terreno. Pelas minhas contas, isto custa 20 e tal bilhões de euros. Nós já estamos a pagar por isso.
O problema é que uma grande parte desses 20 e tal milhões de euros estão a ir para as câmaras municipais, para as RMA, para entidades públicas. Mude-se isso. Portanto, aproveite-se o embrião que já existe de contratualização entre o Estado e as organizações produtoras, que são os programas de sapadores florestais, alargue-se o seu âmbito, corrija-se também o que está mal nesse programa, enfim, não tenho aqui tempo de dizer o quê, e se for assim, talvez nós consigamos começar a mudar a situação do país neste setor. Já existe um paralelo em Portugal, de um contrato social, é o que existe entre o Estado e as IPSS. Portugal estaria a arder hoje muito mais em termos sociais, com as troicas e com tudo o que tem por aí acontecido, se não fosse essa contratualização entre o Estado e essas entidades de natureza privada, que pela nossa história são hoje os principais prestadores de serviços sociais. Em outros países não é assim, mas cá é assim. E também cá temos este facto que a floresta é principalmente privada, é com esses que o Estado tem que se entender e ainda não arranjou maneira de o fazer, e esta reforma não vai por esse caminho, por isso, enfim, sou muito cético sobre os efeitos substanciais que ela pode fazer. A minha mensagem final é dizer há coisas positivas nesta proposta e ainda é tempo de fazer alterar algumas coisas que, na essência, as organizações da sociedade civil em Portugal entendem que possam ainda, junto dos grupos parlamentares, fazer chegar. Estas questões nunca são questões acabadas. Nós estamos aqui numa discussão e já estamos a falar de outras que se vão seguir, designadamente no âmbito dos povos. Mas é importante que, em cada altura, e por isso, daquele conjunto de ideias que eu fui há bocado, havia duas ou três questões essenciais. A primeira delas é que é preciso reforçar as organizações. Não repita a sua intervenção, não é. É uma declaração. É só uma declaração. É preciso reforçar o papel das organizações culturais, é preciso reforçar o papel das ONGs neste contexto e é preciso acabar com as contradições entre as políticas ambientais e as políticas florestais e torná-las muito mais convergentes nesse contexto. Mais uma vez, também foi referido, mas insistia na questão da rentabilidade. Nós temos que pensar num processo proprietário que tenha alguma rentabilidade para poder também ir aos seus terrenos e cuidar das suas propriedades. Eu acho que a biomassa é um aspecto fundamental, porque nós temos excesso de energia, gastamos muito dinheiro para apagarmos a energia e não estamos a saber utilizá-la. E isso, ao nível municipal, há soluções técnicas que permitem a utilização da energia, a utilização de um recurso que nós simplesmente não podemos desperdiçar. Porque quando falamos na questão mesmo das folhosas, na questão da biodiversidade, temos áreas que, devido aos sucessivos incêndios, o mato, neste momento, é um recurso absolutamente importante para mantermos a solução, para conseguirmos conservar o solo. Porque há muitas situações em que os solos já estão de tal forma pauperados que nem as resinosas lá vão, muito menos as folhosas. E quando falamos em penalizar o proprietário porque tem lá mato, o mato se calhar é a melhor coisa que nós podemos ter para conservar os solos, porque em muitas situações já não é possível, já vão ser dezenas e dezenas de anos para conseguirmos lá ter árvores. Nós há situações que não temos floresta, simplesmente é um recurso que temos que preservar e, sobretudo, a questão da energia acho que é muito importante, porque também pastores já temos muito poucos. Não é? Muito obrigado. Pedro Domingos, não? Eu, de facto, este conjunto das 12 medidas estão, acho que, de modo geral, estão todas elas muito bem. Acho que ainda faltariam alguns ajustes ao Código Civil, ao Código do Imposto Imobiliário e ao Direito Sucessório para impedir a fragmentação da propriedade, o subaproveitamento da propriedade e o provocamento de riscos sobre terceiros. O mau uso da propriedade põe em risco as pessoas e os bens de terceiros. Propriedade, nós podemos entender a propriedade como o solo rústico em Portugal como um condomínio. E todos os condomínios têm de ser chamados a participar da sua parte, tanto de direitos como de deveres. Nós não podemos ter um condomínio de 10 apartamentos onde 4 desses apartamentos não assumem as suas responsabilidades e oneram os demais. Não. Todos eles devem assumir direitos e também deveres. E neste momento os deveres ainda não estão suficientemente definidos e oxalá que esta reforma se encaminhe nesse sentido e pode criar um maior equilíbrio entre direitos e deveres. Obrigado.
Joaquim Santos Silva. Esta reforma foi desenvolvida com base num debate público em que houve a possibilidade da sociedade contribuir para as medidas que foram, enfim, alinhadas e decididas, mas eu acho que valia a pena termos uma imagem clara do que é que a sociedade quer da floresta no nosso país. Não é? E isso é algo que, enfim, uma discussão pública é sempre algo enviesado, só alguns cidadãos é que participam, os mais informados, os mais envolvidos. Não é? E portanto, isto é um rap que eu já lancei há uns anos e que eu saiba nunca foi feito em Portugal, que era fazer um inquérito nacional sobre o que é que o cidadão comum pretende da floresta, não da dele, mas da floresta de um modo geral no país. Portanto, eu acho que isso seria uma ferramenta muito útil para o poder político poder tomar decisões e lançar-se de forma menos tímida, se calhar a tomar medidas, inclusive financeiras, que pudessem fazer a diferença, nomeadamente a nível da questão dos serviços da floresta que não são pagos neste momento. Eu queria só referir que na resolução do Conselho de Ministros de 2005, Estratégia das Florestas, já é contemplado as alterações climáticas nas potenciais alterações nas áreas das diferentes espécies, ou de algumas espécies. Mas, efetivamente, nesta legislação que eu tenho visto lá, pode ter escapado, isso não está refletido de modo algum, o que é uma pena, porque como foi muito bem dito, é uma questão premente. E isso também, relativamente aos tais recursos genéticos, que a questão é a seguinte: será que vamos a continuar a ter espécies em determinados locais do país, nomeadamente no sul do país? Eu estou a falar em sobreiro, estou a falar em medronheiro, estou a falar em muitas espécies que nós hoje tomamos como garantidas. E, portanto, o meu alerta é que esse aspecto deveria, de facto, estar consignado, devia ser pensado, que não nesta legislação, numa próxima, que é uma questão muitíssimo importante, que vai ser já. E é um prazo de 30 anos, é um prazo muito curto. Olha, obrigado. Eu aproveito para agradecer o convite, porque já agradeci no início, foi por ser a primeira, portanto, ainda bem que tenho esta oportunidade de agradecer a aspecto da pessoa da professora Adão. Não tenho uma mensagem por aí além para terminar, portanto, fui dizendo as coisas que vocês ouviram. No entanto, ainda olhando para aquilo que o colega Sandro disse, eu concordo inteiramente. E era muito importante que a legislação fosse mais clara em relação é essa floresta que se quer de lazer, é assim que se chama, não é? Mas não nos podemos esquecer que somos um país pobre e a floresta de produção intensiva representa imenso o nosso PIB. Aliás, é o que representa mais na floresta. E, portanto, não podemos ser líricos ao ponto de pensar que vamos ter neste país apenas floresta de lazer, porque isso não é sustentável. As duas coisas são importantes para nós. É talvez num inquérito à população, porque às vezes a opinião das pessoas está um bocadinho enviesada por falta de informação, porque é muito mais fácil diabolizar a floresta de produção. E não sei se um resultado de um inquérito desses era uma coisa muito útil para as políticas florestais. Só com uma informação melhor para a população, porque é um facto que nós não podemos desperdiçar e os produtores não podem, de maneira nenhuma, deixar de fazer, em determinadas circunstâncias, floresta de produção. Principalmente nestas circunstâncias em que a outra não é apoiada. Não é? E não estou a defender o eucalipto, atenção. Fique bem claro. Muito obrigado. Estamos no fim do debate. Queria agradecer mais uma vez à Escola Superior Agrária de Coimbra o convite, felicitá-la mais uma vez pelos seus 130 anos. Espero que as pessoas que participaram e os assistentes que ficaram até ao fim que tenham podido ganhar alguma coisa com o debate. Pelo meu lado, eu ganhei certamente. Eu achei que foram postas aqui assim, ideias muito interessantes. Esperamos que se possa ainda intervir para melhorar a legislação que está a ser discutida. Muito obrigado a todos. Boa tarde.
Queres ficar com? Queres ficar? Isso já não está. Isto não está. Isto já não está. Isto não tem direitos. As coisas não estão conseguidas. Que já foram feitos. Isto é alto.